Espírito, és bem-vindo aqui. Você pode declarar com as suas palavras: Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Tu és bem-vindo na minha vida. Tu és bem-vindo para realizar as obras daquele que me convidou para fazer parte deste culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos e contempla, ó Pai amado, o desejo do Teu povo. E realiza a Tua vontade, ó bendito e poderoso Deus. Eu não sei como você chegou aqui nesta manhã, mas o Espírito Santo, ele tem desejo de usar a sua vida. Ele tem desejo de usar este vaso ao qual é você que está presente aqui nesta casa de oração, nesta casa de adoração, aonde o Senhor preparou este momento para que você pudesse estar aqui. Então não se importe com a pessoa que está à tua direita, à tua esquerda. Você veio aqui para adorar aquele que vive, você veio aqui para adorar aquele que reina, aquele que está presente. Mas isto só vai partir de você mesmo. Não dependa da intenção de adoração da pessoa que está ao seu lado, porque Deus, Ele conhece o teu coração, Ele conhece o teu desejo, Ele conhece a tua vontade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Glória a Deus. Você já está provando da bondade do Senhor? Então gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia aí no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos efetuar uma leitura aí a partir do versículo 20. Posso ouvir um amém? Glória a Deus, né? Bom, 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 20. Obrigado, Ana. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga aí, Jesus me socorre. Bom, a palavra do Senhor diz: ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. De sorte que se alguém se purificar, será vaso de honra, santificado, idôneo para uso exclusivo do Senhor, para toda boa obra. Amém? Então nós vimos aqui que em uma grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra e outros para desonra. Amém? Já louvamos o Senhor, oramos. Convido a amada igreja a se assentar, né? Vamos falar da grandeza deste Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a vida daqueles também que estão assistindo este culto, que vão assistir ainda. O que é muito gostoso é estarmos na presença deste Deus, com pessoas que amamos, com pessoas que gostamos, com pessoas que temos afinidade. Mas a pessoa mais importante aqui nesta manhã é aquele que vai conosco aonde quer que nós estejamos. É o Espírito de Deus. Amém? E Ele se faz presente aqui e Ele deseja usar cada um de nós. Bom, esse texto aqui ele é muito interessante. Estava comentando ele esses dias com algumas pessoas. Paulo ele usa aqui um objeto para falar de pessoas. E a Bíblia é cheia dessas conjecturas, né? Usando objetos, usando substantivo feminino, né? Como árvore, né? Jesus mesmo ele usa também uma árvore para falar do caráter do ser humano, do nosso caráter, que tipo de fruto nós estamos produzindo, como vemos lá em Lucas capítulo 6, versículo 44. Mas aqui Paulo ele está falando de vasos dos quais ele compara com nós seres humanos. E aí eu fico olhando Paulo
fazendo esta conjectura, né? Ora, numa grande casa. Casa, podemos comparar aqui como nação. Por que eu digo isso, nação? Porque quando nós vamos lá para o livro de Jeremias, capítulo 18, Deus, ele usa esta metáfora com Jeremias, dizendo para Jeremias, a partir do versículo 1 de Jeremias, capítulo 18, ele diz: Jeremias, vai lá na casa do oleiro, desce lá. E Jeremias vai lá, e chega lá, o oleiro está fazendo o quê? Um vaso. E o vaso quebra-se. E aí o oleiro pega novamente aquele vaso que quebrou e começa a fazê-lo novamente. E aí Deus diz para Jeremias: por acaso não poderei eu fazer assim com vocês? Ou com a casa de Israel? Então, Deus, ele usa este mesmo exemplo aqui que Paulo está usando para falar da iniquidade, da injustiça, da idolatria que o povo está cometendo. E Paulo, ele muito inteligente, né? Ele fala: ora, numa grande casa. Mas quando nós nos transportamos para o contexto escrito dessa história, deste fato, quando ele diz em uma grande casa, né? Que de fato, em grandes palácios, em grandes casas, haviam vasos de prata e de ouro, de pau e de barro. E os vasos que não eram tão valorosos eram usados para colocar algumas coisas que não tinham tanto valor, como podemos dizer assim, desta forma: as pessoas até urinavam em vasos de barro, faziam outras coisas, porque eram vasos que não tinham tanto valor. Mas quando nós lemos o versículo 21, e aí nós entendemos que Paulo está falando de pessoas, porque ele fala: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra. Então nós entendemos que nós, seres humanos, como vasos, independente se somos de ouro, de prata, de pau, de barro, muitas vezes contaminamos este vaso ao qual somos nós. Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que às vezes nós nos comparamos com algumas pessoas, e esta metáfora que Paulo usa aqui é muito interessante, e cabe a cada um de nós analisarmos o que ele está tentando nos ensinar. Porque se formos olharmos como esta metáfora, nós vamos ver que existem pessoas que têm um padrão de vida mais elevado que outras pessoas. Existem pessoas que têm um nível, os status maiores que outros. E aí muitas vezes nós que estamos num nível médio ou um nível mais baixo, às vezes nos colocamos como inferiores, e às vezes queremos: eu gostaria tanto de ser aquele vaso de ouro, queria ser tanto como aquela pessoa. Eu não sei se vocês já se colocaram nessa posição algum dia. Eu já me coloquei. Eu queria tanto ser igual fulano de tal. E às vezes nós vemos algumas pessoas assim. Mas eu cheguei aqui hoje e o Anderson me perguntou qual que é o tema da mensagem. Aí eu falei: olha, rapaz, eu não sei não. O tema da mensagem eu não sei não, mas eu vou fazer essa leitura aqui, então me ajuda aí. Aí eu falando com ele, ele falou assim: então vamos falar que o tema vai ser assim: a importância do conteúdo, né? Por que a importância do conteúdo? Porque o vaso aqui, ele não importa se ele é de ouro, de prata, de pau, de barro. Paulo está declarando que faz com que o vaso ele seja de honra é o conteúdo que está dentro do vaso. É o conteúdo. E muitas vezes queremos ter vasos de ouro, mas aquele vaso de ouro está contaminado pela injustiça que o vaso está cometendo, pela iniquidade, pela promiscuidade. Lógico que aqui não fala de promiscuidade o texto, mas quando voltamos para Jeremias capítulo 18, o povo estava em declínio, cada vez mais cometendo uma injustiça contra a lei e contra a vontade do Senhor, que chegou um ponto, quem já leu o livro de Jeremias vai ver que Deus fala para Jeremias: não interceda mais por este povo. E Jeremias, considerado como um profeta chorão, continuou intercedendo, achou graça perante os olhos de Deus. E aí
neste meado aí, vemos aqui que Deus fala para ele: por acaso não poderia fazer eu assim com a casa de Israel, com a nação de Israel, quebrar e fazer ela novamente? Então, se nós fôssemos aplicar, porque já estamos aplicando este texto de Timóteo capítulo 2, a partir do versículo 20, em nossas vidas hoje, porque a Bíblia diz que a palavra, ela é viva, e ela fala com quem está presente e com aqueles que estão ouvindo. Então, na nação brasileira, há muitos vasos de ouro, de prata, de pau, de barro. Eu não sei como você é visto por outras pessoas, né, Salom? Como nós somos vistos, né? Se como vaso de pau, de barro, de prata, de ouro, né, Moniquinha? Mas nós fazemos parte da nação brasileira. Mas vamos diminuir um pouco mais aí. Estado de São Paulo, ou município de Guarulhos, ou a igreja de Bom Sucesso. Aqui há muitos vasos de ouro e prata aqui dentro. Mas o que importa e o que valoriza este vaso é o conteúdo. E aí, eu ouvi muito esses últimos meses que passou. Nós estamos aí no dia 20, hoje é dia 20? 19, é quem ia pregar hoje, seria o irmão pastor Silas. Ele ficou adoentado, aí acabamos trocando aqui. Até vamos orar por ele quando estivermos para encerrar este culto aqui. E aí eu ouvi muito sobre os Salmos 24. Outro dia o Guilherme estava aqui ministrando, e um louvor aqui sobre os Salmos 24. E aí eu fui na igreja de Taboão, o pastor Cláudio ministrou sobre os Salmos 24. E aí eu estava ouvindo um irmão falando sobre o Salmo 24. E aí eu falei: vou ler esses Salmos 24 para ver o que fala, né? Realmente, sabia mais ou menos. E aí, no Salmos 24, o salmista, ele declara uma canção de louvor ali, expressa sua adoração. Ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, se nós fazemos parte deste mundo como vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, nós fazemos parte deste mundo ao qual Deus criou. E no versículo 2 do Salmos 24 diz que Ele fundou esta terra e as pessoas das quais Ele criou sobre os mares e firmou sobre os rios. Aí o versículo 3 diz: quem subirá ao monte do Senhor e pisará no lugar santo? Quem? Aí o salmista continua no Salmos 24: aqueles que são limpos de mãos, puros de coração, limpos, que não entregam a sua alma à vaidade. A Bíblia do pastor Cláudio diz que não entrega, a minha diz entrega a alma à vaidade, a dele dizia entrega a alma à idolatria. Então a palavra vaidade, ela vai além daquilo que às vezes nós imaginamos, só se arrumar o cabelo e tal. Às vezes as pessoas falam que eu sou meio vaidoso, que ando com o cabelo arrumadinho, isso, aquilo. Mas a palavra vaidade vai além, porque a Bíblia do pastor Cláudio diz que é a idolatria, e não jura enganosamente. Diante deste texto ao qual o salmista está citando que todos os vasos pertencem a ele, independente que são pessoas, somos nós. E aí começamos a refletir no texto ao qual a palavra de Deus nos traz este ensinamento, do qual muitas vezes deixamos passar batido, até ouvimos e não colocamos em prática. Subir ao monte, no contexto do Velho Testamento, que eram montes muito grandes, hoje nós não vemos, porque parece que nós colocamos em prática aquela fé, né? Diga este monte aqui, lance daqui para lá, mas na verdade as pessoas tiraram os montes com os tratores aí, né? Senão nós estaremos escalando o monte para vir chegar lá na casa do Samuel, da Joelma e assim por diante. Mas tirando a brincadeira à parte, exigia um esforço para subir a um monte, exigia assim um sacrifício. Se nós fôssemos fazer um paralelo, né, para subir ao monte e pisar no lugar santo aonde o Senhor está,
aonde ele se faz presente, seriam lutar contra o pecado, contra a injustiça, contra a imoralidade da qual enfrentamos todos os dias das nossas vidas, que precisamos pular alguns obstáculos que se chama pecado, iniquidade, injustiça, para que possamos chegar na presença do Senhor com o coração puro, de mãos limpas, para pisar diante daquele que é santo, daquele que vive, daquele que reina. Mas quantos de nós nos desviamos, muitas vezes, para os caminhos errados, aonde cometemos injustiça, fazemos aquilo que não é da vontade do Senhor e queremos estar no lugar santo. Quando se trata de lugar santo e montanha e monte, eu lembro também de Moisés. Moisés, ele estava lá em Horebe, Êxodo capítulo 3, apacentando ovelhas, e ele estava no monte. Eu chamo isso de graça, né? Porque a sarça começa a pegar fogo, Êxodo capítulo 3, versículo 2, e aquilo chama a atenção de Moisés, e ele quer ver o que está acontecendo ali. E aí Moisés, ele vai se achegar para ver lá o que está acontecendo com aquela sarça que não se consome, e Deus brada do meio da sarça. Algumas Bíblias dizem que é um anjo, mas a voz é a voz de Deus. E aí nós vemos Deus falando para ele: ó, tire a sandália dos teus pés, porque o lugar que está é lugar santo. Graça, irmãos, graça, porque Moisés, ele não estava com mãos limpas, nem com um coração puro, mas Deus permitiu ele pisar no lugar santo. E aí quando eu vejo Deus falando para ele: tire a sandália dos teus pés, nós sabemos que Moisés, ele foi criado no Egito, aonde ele aprendeu sobre a idolatria, aprendeu muitas culturas, aprendeu muitas coisas das quais não agradavam a Deus, mas Deus, ele tem os teus propósitos, os teus meios de trabalhar em nossas vidas. Mas se nós fôssemos colocar o Egito aqui hoje, o Egito é o mundo ao qual muitos de nós vivemos, aonde as coisas que não agradam a Deus nos rodeiam. E Moisés estava lá no Monte Horebe, e Deus falou para ele assim: ó, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que estás é lugar santo. É como se Moisés, eu posso dizer que aquele cara, eu enxergo ele como um vaso de ouro, mas quando Deus fala para ele: tira a sandália dos teus pés, eu vejo Deus para ele falando assim: tire, deixe o orgulho de lado, deixe este seu conhecimento, o seu achismo de lado, deixe a sua arrogância de lado, tudo aquilo que você aprendeu no Egito, deixa de lado, porque o lugar que você está é lugar santo. E é o que Deus muitas vezes faz com cada um de nós. Muitas vezes nos achegamos no monte de Deus, no lugar santo, com o nosso achismo, com o nosso conhecimento. Eu sei, eu posso, eu consigo, com aquilo que nós achamos que é o correto, que é o certo, mas muitas vezes não está de acordo com a palavra de Deus. E aí Moisés tira as sandálias, e nós vemos Deus trabalhando na vida de Moisés. E como o texto aqui do salmista fala de monte, às vezes nós enfrentamos tantas montanhas, tantos obstáculos, tantas dificuldades, como vasos de ouro, vasos de prata, vasos de pau, vasos de barro, do qual muitas vezes não queremos subir ao monte, enfrentar as dificuldades, às vezes até impedir com que as coisas ruins adentrem em nossas vidas, porque não queremos ter dificuldades, não queremos oposições, né, Karine? A oposição, muitas pessoas não querem oposições, mas as oposições, elas nos impedem de crescer e viver a verdade, a palavra de Deus. A minha esposa até balança a cabeça, porque toda oposição que se achega a ela, eu não quero discutir. Mas a oposição, ela faz com que nós cresçamos, com que nós enfrentamos as dificuldades, os obstáculos e até mesmo as coisas erradas. Não estou dizendo que a minha esposa apoia a coisa errada, mas a oposição muitas vezes faz com que nós confrontemos as coisas que são erradas. E Moisés, ele foi o libertador de Israel. Deus escolheu esse cara. Êxodo capítulo 19, antes de falarmos sobre os 10 mandamentos, que todo mundo conhece,
teve algo interessante. As pessoas falam tanto de avivamento, de purificação, mas o que é um avivamento? O que é ser um vaso limpo? O que é ser um vaso restaurado? O que é? Êxodo capítulo 19, antes do Senhor dar os 10 mandamentos para aquele povo, Deus ele diz para Moisés: ó Moisés, chega aí, Êxodo capítulo 19. Deus ele fala para ele assim, Moisés já estava no Monte Sinai. Primeiro ele sobe no Monte Sinai. Olha a dificuldade. O Êxodo capítulo 19 vai falar isso daí. E ele sobe umas 2 vezes. Depois, se vocês quiserem ler lá, vocês leem. E aí ele desce, porque Deus falou para ele: diga ao povo para se preparar, se santificar, nem ter relacionamento sexual com o seu esposo, com a sua esposa. Depois, Moisés, você suba ao monte, que aí eu vou falar com o povo. E aí Moisés sobe o monte de novo. Eu acho que eu tenho que abrir de novo aqui, mas se vocês quiserem acompanhar no capítulo 19 dias, vocês vão achar. E aí Moisés ele sobe lá. E aí quando Moisés está lá no monte, Deus fala para ele, ó, no versículo 24. No versículo 24 não, é no versículo 20. Mas a partir do versículo 20, Deus ele fala para Moisés descer de novo. Ó, desce e alerta o povo já tinha se santificado, para que eles não encostem no monte. Para que eles não encostem no monte, porque senão eles vão morrer. Nem eles, nem animais, nem ninguém. Então Deus estava pedindo para aqueles vasos se santificarem, para eles se prepararem. E só Moisés subiu no monte. E aí nós vemos o que? Moisés subindo no monte. E aí vai ter uma narrativa aqui, porque as tábuas dos 10 mandamentos, elas só chegam no meio do povo lá em Êxodo capítulo 32. Nós achamos que é aqui em Êxodo capítulo 20, né? Mas as tábuas do mandamento só chega ao povo em Êxodo capítulo 32. E Moisés havia passado no monte quase 40 dias na presença de Deus. E aí o povo fez o quê? Aqueles vasos começaram a se contaminar, porque Moisés não descia. Mas o povo já tinha visto o poder de Deus, o povo já tinha provado da graça de Deus, da misericórdia de Deus. E assim somos nós também. Quantos de nós temos provado da graça, da misericórdia de Deus? Assim como Moisés, quando Deus se apresenta a ele: tira a sandália dos teus pés, Moisés, porque o lugar que está é lugar santo. E hoje nós estamos aqui na casa de Deus, lugar de oração, lugar santo, aonde viemos adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que está presente. Então, Moisés, aqui em Êxodo capítulo 32, nós vamos ver que Deus ele fala para Moisés descer lá, porque o povo estava, idolatrando um bezerro de ouro. Aí a partir do versículo 30, do capítulo 32, Moisés desce lá para ver o povo, e o que ele faz? Ele quebra as leis das quais Deus havia dado a ele. Por que eu estou contando isso para vocês? Para vocês verem a importância de viver a palavra de Deus e a importância do conteúdo dentro de um vaso, que somos nós. Moisés ele quebrou as tábuas da aliança. E aí nós conhecemos essa narrativa porque Moisés ele pede para que o povo se separe de fato quem quer adorar a Deus e quem não quer adorar a Deus. E aí a Bíblia diz aqui no capítulo 32 que Moisés destruiu o bezerro de ouro, e naquele dia morreram muitas pessoas porque não quiseram estar do lado daqueles que serviriam ao Senhor. E o que diz a palavra? Que Moisés subiu novamente para pegar a tábua dos outros 10 mandamentos. Renovo, aliança. E nós achamos que um renovo com Deus, muitas vezes é que Deus vai fazer algo novo. Não tem nada de novo, irmãos. Não tem nada de novo, nada de novo. Moisés só foi buscar as mesmas leis, as mesmas ordenanças, que é a narrativa de Êxodo capítulo 19 até o capítulo 34, as mesmas leis, os mesmos mandamentos, os mesmos relacionamentos, a mesma unção, a mesma coisa. E o que me chama a atenção neste texto,
vamos passar para o Novo Testamento novamente, é que lá havia labaredas de fogo, em Êxodo capítulo 19, versículo 20. Labaredas de fogo, nós podemos interpretar, assim como Atos capítulo 2, que foi línguas de fogo. É a voz de Deus falando com o povo, a voz de Deus descendo sobre a vida das pessoas, para que eles pudessem falar das maravilhas de Deus. A voz de Deus, ela tem descido no nosso meio, ela tem falado conosco, e muitos de nós não nos atentamos, porque entramos na casa de Deus e saímos daqui para continuar, muitas vezes, fazendo as mesmas coisas. Então, vasos de ouro, de prata, de pau, de barro, que tipo de vasos somos nós? Aqui em Êxodo, aquelas labaredas de fogo foram elas que capacitaram aqueles homens, que encheram aqueles homens, que renovaram aqueles homens, que purificaram aqueles homens. E isso nós vamos ver no livro de Atos, quando o Espírito Santo desce lá sobre a vida do povo. A mesma coisa, nada diferente, nada diferente. E hoje nós estamos na casa de Deus. A Bíblia diz lá em João 1,12 que todos quanto aceitaram, Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, não aqueles que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus, do Espírito Santo de Deus. Olha, irmãos, 2 Coríntios 5:17 diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Então, olha que bacana isso daqui. Dói e nos constrange, que eu fico envergonhado quando eu leio esses textos aqui que a Bíblia nos traz. Jesus, no capítulo 12 de Mateus, ele está pregando aqui para seus discípulos fariseus, homens que conheciam muito bem a palavra de Deus. Ele estava pregando para crente, igual estamos aqui ouvindo a palavra hoje. Estamos aqui falando para cristão. Então essa palavra aqui, irmãos, ela dói muito. Olha o que diz aqui. Para entendermos o contexto de vaso limpo e vaso sujo. Diz aqui, ó, a partir do versículo 43, diz assim, ó: quando um espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. E então disse: voltarei para minha casa, aonde eu saí. Voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, descemos as águas, há um novo nascimento. Éramos vasos sujos e Ele nos torna limpo. Limpinho, limpinho, limpinho. Vaso limpo, casa adornada. Maravilhoso. Thaís, cristã, exemplar. Olha, preparada para o uso exclusivo do Senhor. Casa limpa. Só que casa limpa, a qual ela não se alimenta da palavra, não pratica a justiça, não vive a palavra de Deus, não vive aquilo que Deus está dizendo que devemos viver, o inimigo fala assim: opa, essa casa está vazia, esse vaso está vazio, não tem nada de Deus aí porque não está se alimentando, eu vou entrar neste vaso mesmo. E aí é por isso que nós vemos em uma grande casa vasos que estão desonrando a Deus, porque não está se alimentando da palavra, está se alimentando das coisas que o mundo nos propõe. Então o inimigo entra, ele faz uma bagunça mesmo, ele vem destruir, ele vem fazer com que você seja vaso de desonra. É doído ver um texto desse daqui, né, irmãos? Saber que já aceitamos o Senhor Jesus, nos tornamos filhos, e aí estamos lá
vazio, limpinho. Só que o Espírito Santo de Deus diz assim, que aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Como que vai fluir rios de águas vivas do seu interior? Como vai jorrar algo de bom da tua vida, o poder do Espírito Santo de Deus, se este vaso está contaminado com as coisas do mundo? Porque ele foi limpo, mas você não encheu de coisas boas, encheu de coisas ruins. Não tem. Então, olha lá, a importância do conteúdo, irmãos. Você é lindo, você é linda por fora, mas qual é o conteúdo que há em você? Deus, Ele conhece o seu coração. 2 Timóteo capítulo 2, um versículo antes do texto que nós começamos a ler, diz assim, versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Então o Senhor conhece o que são seus. Aí o texto continua: todo aquele que profere o nome de Cristo, aparte-se de toda iniquidade. Como está o vaso ao qual é você nesta manhã? Eu não posso dizer que eu conheço você, mas o meu Deus, Ele conhece. E Ele conhece profundamente se nós estamos sendo verdadeiros ou não. Deus, Ele é maravilhoso. Tenho conversado com pessoas das quais Deus tem colocado no meu caminho, pessoas a qual Deus, Ele vai voltando o nosso olhar para algumas pessoas, né? E aí às vezes a gente conversa com um aqui, conversa com outro ali. Conversei com um dos meus filhos esses dias, aí conversei com outras pessoas, e eu fico vendo o carinho e o amor de Deus, do qual eu fico maravilhado. Assim como Deus um dia me achou, e eu não saberia que eu estaria aqui hoje, mas graças ao bom Deus, eu fui encontrado, achado, como um vaso perdido, ao qual um dia fui lavado, redimido pelo sangue do Cordeiro imolado naquela cruz, e pessoas foram me instruindo até que eu chegasse até aqui, e hoje eu estou aqui. Então o salmista diz: quem subirá ao monte do Senhor, e pisará o lugar santo? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, e nem jura enganosamente. Quantos de nós temos feito juramentos: Senhor, eu vou te honrar, Senhor, eu vou cumprir com os meus propósitos, eu vou cumprir com os meus compromissos, mas na hora X não cumpre. O salmista Davi, ele é um cara que eu não só tiro o chapéu para ele, mas eu admiro. Esse camarada, ele fez a diferença. Não foi à toa que ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus. Ele errou, e apenas um pecado ele cometeu, praticamente quase os 10 mandamentos, né? Que foi quando ele cometeu o adultério. Matou, adulterou, mentiu. E se nós formos enumerar aqui, quase os 10 mandamentos. Mas foi um homem que não deixou de ser sincero com Deus e fazer a vontade do Senhor. Então aqui no Salmos capítulo 24 ainda, nós vamos ver aqui grandes coisas. Aí diz aqui no versículo 5: quem vai receber a bênção do Senhor e a justiça do Deus da salvação? Uma geração que busca a Deus. Nós somos a geração que clama a Deus. Você foi escolhido nessa geração para fazer a diferença, independente se você seja vaso de pau, de barro, de prata, de ouro. Deus, Ele se importa com o conteúdo que jorra através da sua vida. Então deixe o Espírito Santo falar por você, apesar dos teus sentimentos, dos teus pensamentos. O Espírito Santo, Ele quer gritar mais alto que você aqui nesta manhã. Então deixe o Espírito Santo de Deus fluir na sua vida. Deixe o Espírito Santo de Deus falar através de você. E aí, continuando aqui a leitura, diz aqui no versículo 7: levantai, ó portas, vossas cabeças. Portas. Como Jesus diz que Ele é uma porta, eu entendo também que eu sou uma porta, para que eu possa dar acesso, para que Ele entre em minha vida, porque o Rei da Glória vai entrar, o Rei da Glória vai passar, mas Ele vai passar sobre a vida daqueles que abrem a porta, sobre aqueles que tiram a tampa do seu vaso, para que possa entrar o poder de Deus, a palavra de Deus.
E Deus, Ele quer entrar em nossas vidas. Mas quantas e quantas vezes Deus, Ele tem nos limpado, tem nos purificado e temos saído da sua presença e nos contaminado com as coisas das quais desagradam a Deus. Quem subirá ao monte do Senhor e pisará o lugar santo? Viemos à casa de Deus e não sentimos a presença de Deus porque muitas vezes estamos tão cheios das coisas do mundo, tão cheios daquilo que nem agrada a Deus, que não conseguimos sentir a sua presença. Deus, Ele usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Mas aí o texto que nós lemos lá, 2 Timóteo capítulo 2 versículo 21 diz: de sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso de honra, santificado, idôneo para o uso exclusivo do Senhor, para toda boa obra. O Senhor deseja ter exclusividade na sua vida. O Senhor quer ter exclusividade na sua vida. Mas será que nós lutamos contra estas montanhas que tentam nos impedir para que possamos nos achegar a Deus, para que possamos viver a santidade de Deus em pessoa? Porque o Espírito de Deus se faz presente e não conseguimos sentir aquilo que Moisés sentiu: a graça, a misericórdia, a sarça acesa pegando fogo. Eu não sei como está a sua vida, mas se fôssemos colocar aqui um paralelo com aquilo que Deus fez lá com Moisés, Moisés estava com as sandálias ainda do Egito e a sarça se acendeu na sua presença. Talvez hoje, não posso generalizar, você tenha se santificado para buscar o Senhor. Talvez você também não tenha se santificado, mas o que é interessante é que a sarça está ardendo ainda diante de você, e você tem a oportunidade de tirar as sandálias dos teus pés, para que o Senhor possa te encher com a tua presença. Deus é bom demais. Deus é bom demais. Irmãos, tem uma canção, até gostaria de convidar o João aí, que eu não sei se a Estela sabe, né? Gostaria de cantar o refrão dessa música aí, o pedacinho dessa música, que traz uma essência tão poderosa sobre as nossas vidas e mostra de fato quem nós somos. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós, mas eu tenho a plena certeza que hoje aqui Deus, Ele quer fazer de você vaso de honra, porque como o salmista Davi disse, que a terra e a plenitude pertence a Ele e àqueles que nele habitam nesta terra. Por mais que você diga assim, algumas pessoas, né? Eu não pertenço a Deus, você pertence a Deus. Mas agora o fato é, você quer ser vaso de honra ou vaso de desonra? Então, olha o que diz essa canção assim: diz assim, teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó teu Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Oh, leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não
posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz.